tema de hoje: tire a viga do seu olho. Essa expressão vem das palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que eu começo lendo com vocês aqui agora. Mateus 7, de 1 a 5, Jesus começa dizendo assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Explicando esse texto, um detalhezinho, Jesus já nos ensina uma grande lição de vida aqui. Jesus fala, do jeito que você agir, vão agir com você. Se é chato, você vai encontrar gente chata na tua vida. Você é uma pessoa intolerante, você vai encontrar gente intolerante com você. Você é misericordioso, você vai encontrar misericórdia. Você vai ver gente misericordiosa com você. Vamos pesar um pouquinho mais. Você é do tipo que gosta de usar pessoas? Você sabe que tem gente que é assim. Ele usa os outros para pisar na cabeça e subir. Muito bem, você vai encontrar gente traíra igual você na sua vida. Porque os semelhantes se atraem. Então, Jesus está ensinando uma grande lição de vida aqui. Olha lá, hein? Você julga muito, vão julgar você. A medida que você usa para julgar as pessoas é a medida que vai ser usada também para julgar você. Já foi uma grande lição de vida que Jesus nos dá aqui. Mas como os ensinos de Jesus são muito ricos e falam muitas coisas, tem mais coisa aqui que ele quer nos mostrar. Olha só. Ele então vai direto ao assunto dizendo o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Esse exagero todo de Jesus, na verdade, mostra o bom humor que Jesus tinha. Que você sabe que o humor é uma coisa diferente até de lugar para lugar, não é? Você já viu isso, que existe humor cultural, não é? Existe humor cultural. Isso muda até de cidade para cidade, de local para local. Tem determinadas situações que você conta em um lugar, não tem graça alguma, em outros lugares as pessoas se esborracham de rir. Eu li certa vez um pesquisador acerca da cultura daquela época, dessa época do Novo Testamento, e mostra que o humor do judeu daquela época era o humor do exagero. Então você vai ver muitos ensinos de Jesus sendo falado como exagero. Ele fala, é mais fácil que, como é que eu compararia? Passar um camelo pelo buraco de uma agulha, e o povo rindo, né? E a gente aqui fica tentando traduzir. Não, agulha pode ser, tá? A gente tenta, porque no grego significa, e não tem graça nenhuma, não é? Então quando Jesus fala que, como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão e tem uma trave aqui no seu? Você imagina alguém com uma trave no olho? Não é? O humor era exagerado. O pessoal parou de rir um pouquinho e Jesus continua mostrando que a coisa era séria. Ele diz assim, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, falso, é isso que Jesus está dizendo. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é errado tirar o cisco do olho do irmão. Não é errado você chegar numa pessoa e querer dar um toque. Fala, meu, posso te dar um toque? Não vou falar pagar com Visa, melhor, não vou falar isso mais. Mas se eu dar um toque para você, não está legal o jeito que você fala com seus filhos. Não é legal. Mas é claro, para você falar isso, a sua vida tem que dar respaldo, né, para a coisa que você vai falar. É o que Jesus está querendo dizer. Olha para você primeiro, vive você primeiro, acerta os seus defeitos, aí você pode ajudar o outro. Não é errado ajudar o outro, você pode. E é bom que você ajude. Uma vez me contaram uma história de uma mulher que estava reclamando do marido o tempo todo, que o marido era aquele cara desleixado, sabe? Chega em casa, joga o sapato para um lado, outro sapato para o outro lado, meia fica pendurada, tal. A mulher falou, não aguento mais tua bagunça. Você nunca percebeu que a sala até fede por tua causa, né? Aí o marido falou, tá bom, deixou passar um tempinho, fez algo. O que esse marido fez? Trouxe um bode, imagina um bode fedido, bode fede, que é um negócio, né? Trouxe um bode e deixou no meio da sala, 2 ou 3 dias, lá no meio da sala, o bode fez tudo lá no meio da sala, comeu no meio da sala, aquela mulher não aguentava mais, quando ela estava pronta para sair de casa, ele falou, não, eu tiro o bode. Tirou o bode, ela falou, que alívio. Não mudou nada, na verdade, do cara. Ele só mostrou uma coisa pior para ela do que o que ele tinha. E aqui ele continuou com os mesmos defeitos, com as mesmas sujeiras.
Bastou ver uma sujeira maior que as pequenas se tornaram irrelevantes. No entanto, nem por isso deixavam de ser sujeira e mau comportamento. Acontece mais ou menos assim na nossa nação brasileira. Cá entre nós, gente, a gente não aguenta mais ver corrupção, o jeitinho brasileiro. A gente não aguenta mais. Já disse alguém que se a gente fosse comparar, por muito menos, no passado, saímos nas ruas e tiramos um presidente chamado Collor de Mello. Se fosse ver o quanto Collor de Mello roubou e quanto esses 2 mensalões aí roubaram, Collor de Mello é santo, entendeu? Diante dessa turma. Agora, isso significa que o cara fez está certo? Não, está errado também o que ele fez. Como está errado aquela dúzia de laranja da sua feira que tem 13 laranjas, está errada. Como está errado também aquele jeitinho que você dá para não pagar algumas coisas, está errado. Então, nós precisamos perceber que existem coisas na nossa vida para mudar também. Quando a gente vê essa sujeira toda, essa roubalheira toda que existe nos meios políticos, nos meios empresariais, às vezes nem notamos as coisas erradas que nós fazemos. Agora, não é porque o que você faz de errado te valeu R$10, que o seu pecado é menor do outro que foi 100 milhões. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Então tem coisas que a gente precisa mudar na vida da gente. O fato é que nós precisamos nos abrir para Deus, para que o nosso caráter seja mudado. Quando você se converteu, Deus começou um trabalho na sua vida. E esse trabalho que Deus iniciou, um processo, para que você tenha um caráter parecido com o que era o caráter de Jesus. Deus quer que você tenha uma atitude, o caráter, a sua maneira de agir, seja parecida com o caráter de Jesus. Por isso, antes de nós vermos os defeitos dos outros, vamos seguir os conselhos de Jesus dado nesse texto de Mateus 7, de 1 a 5, onde nos ensina a lidarmos primeiro com os nossos defeitos, antes de nós tentarmos resolver os defeitos das outras pessoas. Nós precisamos ter um bom caráter, um caráter trabalhado por Deus. Nós precisamos ser assim. Então, antes de você reclamar que a cidade está suja, para de jogar papel de bala na rua, não é? Começa a mudar você, começa a trabalhar você. Caráter é algo importante para Deus. Hoje em dia se valoriza muito dons, porque nós somos da geração show, não é? Tudo hoje é show, é espetáculo. Então, quando nós vemos uma pessoa que brilha com seus dons, nós costumamos não ligar muito para o caráter dela. Uma prova disso? Ora, basta você ver os jogadores de futebol, por exemplo, não precisa ir tão longe. Você vê alguns homens que eles são assim, mau caráter. É mau caráter o indivíduo. O indivíduo é ruim, é maldoso. Quando você vê a vida privada dele, quando vem à tona, você vê que o cara é traíra, que o cara apronta com a família, é um péssimo pai, péssimo marido, mas é jogador bom, joga bem, então você vira fã do cara e vai no estádio e grita o nome do cara. Por quê? Porque ali o que vale são os dons. Os dons da vida de uma pessoa, as habilidades de uma pessoa, ganha aplausos de gente, mas somente um caráter bom e correto ganha, entenda-me figuradamente, os aplausos de Deus. Quer chamar a atenção dos outros para a tua vida? Desenvolva seus dons. Quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Caráter correto, caráter bom, integridade, vida limpa, transparente, gente que tem coração bom, gente que tem atitude boa, gente que ama, gente que se dá, gente que procura ser correta naquilo que for possível da sua vida, andar de maneira correta. Eu quero estudar 3 homens na Bíblia que tiveram suas vidas transformadas ao longo do seu discipulado. Até para você entender o seguinte, eu não comecei correto e nem você começou correto na vida. Ninguém aqui nasceu perfeito. Todos nós vamos sendo trabalhados na nossa vida. As influências que nós recebemos, das pessoas que nós convivemos, as coisas que nós ouvimos, as palavras que nós ouvimos, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos pais, essas coisas vêm influenciando a nossa vida, mas você decide os caminhos que você vai tomar.
E esses homens, você vai ver que todos eles tinham defeitos, mas seus defeitos foram corrigidos, eles aceitaram a correção, mudaram e se tornaram grandes homens que marcaram a história. O primeiro deles que eu quero narrar para vocês é João. João, apóstolo, escritor do livro de João na Bíblia, ou das 3 cartas que você vê no Novo Testamento de João, pelo menos foi ele o que influenciou ali todos aqueles escritos. E há uma história que se conta acerca de João e também de Tiago, que aparece no livro de Lucas, e você pode acompanhar o texto aqui comigo. Lucas 9, de 51 a 56, começa dizendo assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Agora que eu me lembrei que eu não coloquei o texto aqui, me desculpem. Por isso eu vou narrar o texto para você, até melhor do que ler. Porque eu já narro explicando algumas coisas. Havia uma festa em Jerusalém. Olha que eu estou apontando para baixo, porque no mapa é assim, tá? Norte, o médio e o sul aqui. Uma festa em Jerusalém, lá na Judeia. Jesus estava na Galileia, lá em cima no norte. Entre a Galileia e a Judeia tinha que atravessar a região de Samaria. A maioria dos judeus fazia um caminho até mais largo. Eles davam a volta, passavam pelo Jordão, passavam pela Pérea, pelo outro lado, davam a volta para chegar na Judeia. Não iam direto. Por quê? Porque aquela região do meio, chamada Samaria, sempre tinha uma cisma, uma rixa com os judeus. Essa rixa antiga, lá da época do filho de Salomão, quando se dividiu o reino do norte, o reino do sul, e essa divisão, mais tarde ficou a Judeia e Samaria. Essa divisão foi algo assim que causou muita rixa entre eles. Um considerava o outro pessoa de menor categoria. Aquela briga, assim, uma cisma muito grande entre esses dois povos. Portanto, quem vinha da Galileia, ia lá para Jerusalém e passava pela Judeia, se as pessoas notavam, tem festa em Jerusalém e ele está indo para lá, ninguém hospedava. Ninguém na Samaria hospedava gente que estava indo para a festa dos judeus. É mais ou menos o seguinte: estão indo para a festa do concorrente, não vamos ajudar. Muito bem, foi esse o caso. Jesus está indo com seus discípulos, ia para Jerusalém. O que acontece? Buscou pousada lá em Samaria e os samaritanos não o receberam, porque ele estava como quem ia para Jerusalém. O que acontece então? Tiago e João fazem uma brincadeirinha de mau gosto, que por detrás mostrava um coração vingativo, um coração partidário, de rixinha, de briguinha. Eles chegam assim, e baseado numa história que era contada do passado, registrada nas Escrituras, de Elias, quando alguns soldados vêm buscar Elias e vem fogo do céu e consome ali aqueles homens, Tiago e João chegam assim e falam: Jesus, não te receberam, quer que nós mandamos descer fogo do céu e queimar todos eles? E talvez eu estivesse até rindo assim, e Jesus sério, olhando assim para eles. Os caras ficaram sem graça, e Jesus fala: que espírito é esse? Que atitude é essa de vocês? Eu não vim para destruir a vida de ninguém. Em outras palavras, Jesus está falando: e aquilo que eu ensinei para vocês? Para amar o inimigo, e vocês estão falando para fritar os inimigos? Nem é inimigo, são irmãos também, são israelitas como vocês que têm rixinha entre vocês, só são os caras da vila de cima. Você quando jogava bola, você não tinha assim a rua de baixo contra a rua de cima, não tinha aquelas coisas assim? Na escola não tinha aquele negócio da quinta A contra a quinta B, não é aquela coisa toda? Sabe essas rixinha de torcida e tudo mais, onde as pessoas em torno de uma agremiação ou algo parecido, ou de um ideal, acaba se tornando inimigo um do outro. Inimigo, em torno de um idealismo. E Jesus vem e detona isso, falando: está errado, que atitude errada é essa? Gente, eu quero agora trazer para mim e para você, no fundo, algumas brincadeiras depreciativas têm esse mesmo espírito ruim por detrás, atitude ruim por detrás.
Quando você deprecia uma pessoa para ganhar vantagem sobre ela. Quando você faz uma piadinha sobre alguém no teu trabalho só porque ele é concorrente seu. Sabe aquela pessoa que está ali concorrendo com você, concorrendo com você, concorrendo com você? Aí um dia ele chega atrasado, só que ele chega de mansinho, o que você faz? E aí, bom dia, tudo bem? Só para todo mundo ver o cara chegou atrasado? Espera lá. Jesus está chamando a atenção dessas coisinhas pequenas, mas que mostram um coração errado, uma atitude errada. Vou te falar a palavra correta, um mau caráter. É isso mesmo. Como, Anésio? Mas uma coisinha dessa você já está chamando de mau caráter? Ué, você vai chamar isso de bom caráter? Como você reage no meio de competição? Como você reage diante de pessoas que você não gosta muito? Você desdenha dessas pessoas? Faz palavras maldosas acerca dessas pessoas só para depreciá-las? Sabe aquela, vamos lá mulheres, vamos jogar aberto? Sabe aquela mulher que você não vai com a cara dela? Você não vai com a cara. Você fica vigiando ela o tempo todo. Por alguma razão você não foi com a cara. Aí um dia tem uma foto mal tirada dela e você olha e já fala, né? Nossa, ela está horrível, não está? Você ainda faz questão de passar ali, curtir, para dizer para ela, eu vi. Feia. Não é? Coração mau. Isso é coração mau. Você fala, mas isso é muito pequenininho. Eu estou te falando de coisas pequenas que a gente tem que mudar. De atitude ruim mesmo. Se você... Sabe quando você despreza alguém? Você trata alguém de alguma forma como somenos, como algo menor. Você faz questão de diminuir aquela pessoa. Aliás, João, lá adiante na carta dele, João, aqui é o João novinho, o João já mais idoso, tudo mais, ele fala o seguinte, se você aborrecer o seu irmão, você está odiando ele. Isso é pecado. E aborrecer ali, a nossa palavra não foi muito bem traduzida assim, significa se você o tratou como menor, se você o reduziu. Todo apelido depreciativo tem uma maldade de fundo. Eu não estou falando aquele apelido que é normal de você colocar em alguém. Às vezes você pega, abrevia o nome da pessoa, não quer dizer nada. Você, em vez de chamar de Anésio, chama de Né. Beleza. Né? Você fala, e aí, quer brincar? Gosto muito dos produtos da Apple. Você fala, o Ainésio. Legal, beleza. Não tem problema, você não depreciou nada. Né? Mas chega assim e pega e coloca ô narigão, beleza? Pô, aí o cara já começa, né? Olhar assim, se achar que ele não está legal. Isso acontece muito na infância, isso acontece muito entre os amiguinhos de escola, ainda na sua primeira infância, ali no começo, isso tem bastante. Mas os adultos, eles continuam com a mesma mania, só que agora mais discreta, mais sofisticada, não é? Você tem uma outra maneira de você depreciar a outra pessoa. De repente, destacando alguma coisa que a pessoa não gosta. Não é? Destacando coisas que façam a pessoa se sentir inferior de alguma maneira. Toda vez que você quer depreciar alguém, toda vez que você quer jogar alguém como sendo inferior, eu quero te dizer uma coisa, teu caráter precisa ser mudado. Jesus, se estivesse na sua frente naquele momento, diria, você está com o espírito errado, com a atitude errada. Então, muita gente na hora da briga ou na hora da ira põe isso para fora. E o pior, perto de quem a pessoa mais ama e mais gosta. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Naquelas briguinhas de casa, briguinha de família, briguinha até de marido e mulher, ou de pai e filho, daqui a pouco você pegar e falar, também, e pá, fala alguma coisa daquela pessoa que você sabe que vai machucar aquela pessoa. Atitudes erradas. Tiago 1, versículo 19 até o 21, ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir,
tardio para falar e tardio para irar-se. Você entendeu essa de tardio para falar, tardio para irar-se? Meu irmão, se você é do tipo que fica nervosinho rapidamente, tem alguma coisa errada com você. Está na hora de você saber pôr mais o pé no freio, esperar um pouquinho mais. Tardio para falar, às vezes bastou pisar no teu carro que você já sai falando um monte. Espera lá, diminui, pensa um pouco mais. Tem gente que faz isso hoje com e-mail. Bastou alguém fazer alguma coisa que chateou, já manda aquele e-mail esculachando a pessoa e tá, até bate o enter mais forte, tá. Como se aquilo fosse assim, vai com briga, né? E aí? Aí você para, pensa, eu não devia ter enviado. Já foi. A Bíblia diz assim, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Grave isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Justiça de Deus é o seguinte, Deus sempre está do lado mais fraco. Isso é a justiça de Deus. Justiça de Deus é, quem é o mais fraco? É esse, Deus vai levantar esse mais fraco. A ira do homem não, ela pisa em cima. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha que interessante essa expressão. A palavra de Deus pode te salvar nesse momento. A palavra foi implantada, já foi falada para você. Naquele momento você pensa assim, ame os seus inimigos. Oh, mas é minha mulher, então nem inimigo então tem que amar mesmo. Mais ainda. Se até o inimigo é para amar, imagina o pai, ou a mãe, ou o irmão, o cara, o amigo lá do trabalho, que deu uma bola fora com você. É para amar, querido. É para amar. O zelo humano, a ira humana, esse sentimento de desforra, a ira humana não produz a glória de Deus. Só estraga. Porque a maioria dessas palavras depreciativas que a gente faz nas pessoas, faz na hora da ira, não é? Fala alguma coisa que a pessoa não gosta de ouvir. Eu queria dar uma sugestão a todos vocês aqui. Sabe aquela carta na manga que você tem contra alguém? Minha sugestão para você, queima essa carta agora em você. Faça um propósito assim diante de Deus, falou, Deus, está aqui, eu tenho essa carta contra aquela pessoa, eu prometo para o Senhor, eu nunca vou usá-la, vou queimar aqui agora. Não quero ter nada contra ninguém, não quero ter nada que vai depreciar alguém, porque isso não vai produzir glória para Deus. A palavra de Deus, se ela for seguida naquele momento, é poderosa, diz uma outra versão, para salvar sua alma. É interessante, alma é a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Salva o teu mundo interior. Algumas pessoas às vezes falam assim, como é que consegue ficar em paz? Oh, é só você não ter ira contra ninguém, você vive de boa com a vida. Você vive de boa na vida. Para de ouvir fofoca, para de ouvir o que falam mal dos outros, para dessas coisas. Foge das fofocas, foge do que falam. Alguém chega e fala, estão falando de você. Por favor, não me conta, beleza? Ótimo. Aliás, não me conta quem, melhor ainda. Ah, mas se você cumprimentar uma pessoa e você nem sabe que a pessoa está falando mal de você, o problema é dela, não meu. O problema é dela. Segundo a Bíblia diz, o que vai acontecer? Vai queimar que nem brasa na cabeça da outra pessoa, mas eu mesmo estou em paz, eu não sabia, não é? Então, faça isso. Seja, nesse sentido, seja inocente. Seja simples como as pombas, Jesus falou. Querido, você pode ser melhor do que você é. E está aqui uma grande oportunidade de você crescer. Queima essas cartas que você tem na manga contra alguém. Joga fora, deixa para lá. Nada de desforra. Vai andar em paz. Vai andar em paz. Eu lembro de um título de uma mensagem pregada aqui na comunidade. Você quer estar certo? Você quer estar certo ou quer ter paz? Às vezes não dá para ser as duas coisas. Às vezes é melhor o seguinte, falar, tá bom, tá bom. Alguém fala, não vou nem discutir, tá bom, tá certo o que você está falando, tá beleza, mas eu quero ficar em paz. Anda em paz, tua paz vale muito mais. Vamos aqui ouvir o João agora. O João, depois que aprendeu essa de Jesus, tomou uma de Jesus ali, ficou sem graça.
O cara, claro, sábio, cresceu, envelheceu, aprendeu, se tornou um homem muito sábio. E aí ele escreve uma carta para os irmãos e diz assim, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João está dizendo claramente, falou, alguém chega assim, mas eu não consigo amar essa pessoa. João fala, vai conhecer Deus, vai. Ah, não, eu sou crente. João vai falar, você tem uma religião na tua cabeça, mas conhecer Deus é conhecer alguém que ama o tempo todo. O caráter de Deus é assim, Ele ama o tempo todo. É assim que é para ser, igual a Ele, perdoador. Lembra de Jesus, gente, na cruz, sendo crucificado, cuspido, coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos, com dor, ainda chega assim e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é perdão, gente. É esse que a gente segue, está entendendo? Nós seguimos Jesus, Jesus é desse jeito. Jesus completa isso naquele grande ensino dele, lá em Mateus 5, no versículo 44 até o 46. Dá uma olhadinha comigo, eu vou citar o 44 e o 46. Diz assim, mas eu lhes digo, amem os inimigos e orem, olha essa palavra, orem. Uma pausa nesse texto aqui. Pensa em alguém chato para você. Pensa em alguém que te tira do sério. Pensa em alguém que assim, quando você ouve falar da pessoa, sabe quando dá um azedinho assim na boca, dá um negócio assim, a pessoa não é legal? Muito bem, Jesus está te dizendo, eu quero que você ore por ela. Ora por essa pessoa. Ore por ela. E acho que você deve ter entendido o que é que Jesus está falando para orar, né? Aí você fala, não, eu oro sim, Deus amaldiçoa aquela pessoa, arranca essa pessoa da minha vida, morra! Não, isso é macumba, não é oração, isso é outra coisa. Ore por essa pessoa, abençoe os que os perseguem, diz lá, esse texto narrado por Lucas fala, abençoar, abençoe e não amaldiçoe, ele até repete, abençoe e não amaldiçoe. Um detalhe, tá? Abençoar não é só dizer assim, seja abençoado. A palavra abençoar é a mesma de bendizer. Inclusive, amaldiçoar é maldizer. Então, abençoar é falar bem. Amaldiçoar é falar mal. O que Jesus está dizendo? Fale bem das pessoas que te perseguem. E aí? Você imagina isso no campo profissional, aquele cara que está te passando uma rasteira e alguém fala, olha, eu estou aí comprando de um cara, fulano de tal, você conhece? Conheço, ele é um bom profissional. Jesus te ensina isso. Ora por eles, por aqueles que os perseguem. Olha o que a Bíblia agora, olha o que Jesus cita. Se vocês amarem aqueles que os amam, um outro texto diz, se vocês somente amar quem ama você, que recompensa vocês receberão? Até os que não servem a Deus fazem isso. E aí? Ah, não, eu amo quem não me ama, que se dane. Você e uma pessoa que não serve a Deus é a mesma coisa, querido. João diz, você não conhece a Deus. Deus é amor. Quem conhece a Deus, quem experimentou a Deus, começa a amar as pessoas também da mesma maneira. Vamos aprender com o segundo personagem, Pedro. No texto de Mateus, no capítulo 26, desde o 69 até o 74. Acompanhe comigo a leitura do texto. Uma pausa. Esse aqui, Jesus tinha sido preso, ia ser crucificado. Naquela noite, acontece tudo isso daqui, antes do raiar do dia que o galo cantou. E aí vem a história. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você... Começou a conhecer o cara. Pedro foi escondendo, sabe? Você também estava com Jesus, o Galileu.
Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Uma outra expressão, uma outra tradução diz a praguejar. Em outras palavras, começou a falar um monte de palavrão, só para dizer que não era seguidor de Jesus. Isso me faz uma ligação, tá? Não me parece bater as duas coisas, falar palavrão com ser seguidor de Jesus. Só para você saber, tá? Fecha. Continuando aqui. E ele diz assim: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A história toda mostra aqui para a gente um homem inseguro, que não sabe assumir o que crê e o que pensa na hora da pressão. Em outras palavras, Pedro era um cara muito fraco, que na hora do vamos ver pulava fora do barco. É isso. Na hora da pressão, cai fora. Na hora da pressão, muda. Sabe crente de frequentador de igreja só? O cara que é só crente aos domingos, domingueiro. Da segunda ao sábado ele é outra pessoa. No domingo está lá: aleluia, oh Deus, aleluia, né? E canta: olá meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Aquela coisa toda. Chega no meio da semana, quebra o pau com todo mundo, porque vive de aparência. Isso é terrível, isso é horrível. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive na adolescência, de uma família bem dessas religiosas, que tinha uma aparência no meio da igreja, que era um negócio, sabe? Tinha aquela aparência assim de gente que andava com Deus e tudo mais. Andava com Deus uma ova. Eu era amigo do filho da família e conhecia a família de perto. E o que acontecia? Uma vez eu me lembro, essa cena foi real, que eu estou contando aqui para vocês. Aconteceu exatamente assim. Eu estava na casa deles, almocei com eles, tal, voltamos, estávamos indo para o culto, e a gente ia mais cedo para o culto, porque afinal eles eram uma família exemplar. Lá tinha sim a vaga do pastor, né? O pastor estacionava o carro ali. Esse cara estacionava atrás da vaga do pastor, porque mostrar assim que era próximo, tal, santidade, aquela coisa toda. E aí estávamos indo para o culto, e indo para o culto começou um quebra-pau com um casal, mas um quebra-pau feio, gente, gritando um com o outro, dentro do carro. E cala a boca você, não aguento mais, aquela coisa toda. O menino do meu lado morria de vergonha. O cara queria se esconder assim. Eu estava olhando assim, o Rio Tietê, bonito, né? Que legal, tal. Eu não estava ali, né, para nada. Aí o menino tentou intervir, falou: pai, mãe, vamos parar. E cala a boca você também. Eu, quietinho, não estava vendo nada, não estou ali, né? E foi naquele clima, quando foi chegando perto da igreja, foi fazendo silêncio. Vamos parar. Parou aquele silêncio sepulcral. E a hora que foi parando o carro, ele para o carro e chega assim e fala: agora, nós vamos entrar na casa do Senhor. E desce do carro. Olá, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor. Como vai? Tudo bem com a família? Aleluia, obrigado, tudo bem, obrigado. Tal. Aquela falsidade toda. Tem gente que na pressão se comporta dessa maneira. No caso de Pedro, faltava-lhe um caráter firme de fé, de fidelidade a Jesus. Gente, hoje em dia tem esse negócio da popularidade de ser evangélico. Você já viu? Artista é evangélico, jogador de futebol é evangélico, né? Essa coisa toda. Interessante, não preciso ir muito longe, não, que eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo de infância, na escola, não era legal, você não tinha crédito por ser evangélico, você era zoado por ser evangélico. Aliás, nem se usava o nome evangélico, era crente, era isso. Eu era crente.
E eu me lembro de uma cena, contei isso até para os adolescentes lá hoje, eu lembro de uma cena que eu passei assim, foi uma vergonha que eu passei, eu acho com certeza que foi no 2º ano primário. Falta de experiência, claro, da minha professora, mas foi assim, 2º ou 3º ano primário, que ela simplesmente chegou assim na sala de aula e falou, todos em pé, todo mundo em pé, vamos rezar. E começou, Pai Nosso que estás no céu, tal, tal, e eu fui atrás, né? Pai Nosso que estás no céu, tal, tal. Só que na Bíblia evangélica, né, a gente tem ainda lá, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, tal. E aí, pois teu é o poder... Fechei a boquinha. Daqui a pouco ela começa. Agora Ave Maria, cheia de graça. Eu não sei, não é que eu não respeito a religião, eu não sabia. Gente, fui criado no meio da igreja evangélica, eu nunca vi isso na vida. Aliás, até hoje eu não sei de cor. E ela está lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E eu olhando, eu quieto, né? E ela começou a rezar olhando para mim, né? Sabe assim, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, tá? Olhando para mim. E eu, quieto. A indivídua com falta de sabedoria total, chega ainda assim, depois que acabou tudo, ela ainda chega assim, o mocinho ali, qual é seu nome? Anésio Rodrigues. Anésio Rodrigues, ela tinha um R assim puxado, né? Não rezou por quê? Eu falei, é que eu sou crente, só que assim, ser crente era zoado na época. Os apelidos que eu ganhava, crente do traseiro quente, aquelas coisas todas, era zoado. Qualquer coisa que os caras iam fazer, crente pode, né? Era tudo assim, né? Era complicado. Agora, eu não arredei da minha fé, não. Eu não arredei. Eu era assim, e daí? E se não é por quê? Você que está perdendo. Aí eu comecei a inverter a situação. Tinha gente que chegava assim para mim e falava, você é crente? Você não é? Invertia, ué. Qual o problema? Mas eu não ficava naquelas... Sabe aqueles caras que é meia boca? Você é crente? Não, meu pai é, minha mãe é. Sabe como é? Todo mundo tem que ter uma religião, né? Então, eu também vou, né? Não, você é meia boca. Pedrão fez isso. O Pedrão fez isso. Você é seguidor de Jesus? Não, eu não sou não. E começou a negar. E aí o cúmulo foi que assim, acontece uma vez, acontece outra vez. Aliás, uma boa pergunta, você admite a sua fé em tempos de impopularidade? Você admite a sua fé diante dos seus amigos? Você tem vergonha de falar da sua fé e do Evangelho? Você tem coragem de, numa negociação, você dizer assim, falou, gente, daqui em diante eu não posso ir, porque meus princípios não me permitem. Não me permitem. Eu não faço tal coisa porque eu sou cristão. Por causa disso eu não faço. Eu vou resumir uma coisinha que eu vou contar para vocês. Eu estava no voo, indo para a África, e cheguei cedo, entrei cedo no voo, sentei, não tinha ninguém ao meu lado, daqui a pouco chega uma turma, tal, com filmagem, câmeras e tudo mais, tal, para filmar. Provavelmente alguns deles até estejam me escutando aqui, eles sabem que eu estou falando a verdade. E a pessoa chegou, sentou do meu lado, sentou o outro do outro lado do corredor, e começaram ali a bater papo, tal. É um voo totalmente comandado pelo povo da África do Sul, então eles falam inglês. Chegou a moça para servir e falou ali, o cara não sabia inglês, né? E chicken, tal, pegou, tal. Eu peguei e falei inglês com a moça, recebi minha comida e fiquei quieto, não falei nada. Simplesmente cumprimentei com os olhos a pessoa, e ele achou talvez que eu fosse estrangeiro, porque abriram a boca a contar podres de uma determinada igreja. E eu só ouvindo as coisas do bispo e do apóstolo e tal, aquelas podridão toda, e eu só ali ouvindo, ai meu Deus do céu, onde o senhor veio me colocar? Aqui. E só dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, e quanto que ganha, quanto que vai, e as ofertas e tal, e o dinheiro que rola. Tá, viagem vai, apagam-se as luzes, todo mundo dorme, aquela coisa toda, viagem longa, 11 horas, tal, de viagem. Depois todo mundo acorda, acende, vem as pessoas para servir. Nisso o amigo dele estava dormindo, ele não tinha como amigo para ajudar. A mulher fala um negócio, ele não entende, eu peguei e traduzi para ele, né? Aí ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou.
Tá bom. Você está indo para onde? Eu falei, para tal lugar. Ele falou, legal. A trabalho? Eu falei, não, obras sociais. Ele, puxa, interessante, né? Me conta um pouquinho disso, porque é uma coisa que me interessa bastante, né? Eu falei, claro. Aí comecei a contar do povo africano, o que a gente faz lá, os trabalhos sociais que a gente desempenha, os poços que nós estamos construindo lá no lugar para dar água para aquele pessoal, o trabalho com as crianças, com as viúvas e tal. Estava contando para ele todo o trabalho. O rapaz começou a se emocionar com aquilo. E aquilo mexia com ele. E ele falou, puxa, que coisa. Aí ele me fez a seguinte pergunta, ele falou, mas me diz uma coisa, eu não estou entendendo. Por que você está indo lá? Porque até então eu só citei para ele alguma coisa da minha área profissional. Não citei nada que eu sou pastor. Citei da minha área profissional. Ele falou, mas como assim? Você deixou tudo para ir lá? O que te move fazer isso? Eu falei para ele, vou te contar um negócio. Eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Jesus. E Jesus ensina isso. Se dar, doar, se dar para os pobres, para os necessitados. Quem segue Jesus faz isso. Aí o cara parou, travou um pouquinho. Ele falou, você sabe, eu acreditava nessas coisas antes. Aí eu comecei a me envolver com a igreja e eu me afastei de Deus. Comecei a ver tanta podridão que eu achei que essas coisas nem existiam mais. Nós terminamos aquela nossa conversa com o rapaz chorando e eu orando por ele. Foi um tempo maravilhoso que nós tivemos ali. E aí, depois que acenderam as luzes, o pessoal era tudo de filmagem e tal, se levando um rapaz mais ou menos na frente da turminha deles, olhou assim para mim e falou, eu te conheço. Eu falei, da onde? Não sei, mas te conheço. Eu falei, você filma casamento? O cara olhou assim para mim, você é pastor, não é? Lá da Carisma de Osasco. Eu falei, exato, isso mesmo. O cara virou ao meu lado, você é pastor? Eu falei, ele denunciou, né? A gente também, né? Também. Mas antes de ser pastor, eu sou cristão. E cristão é assim que se faz. Esse rapaz, ele me falou o seguinte, aí que eu quero te chamar a atenção. Ele parou, ele falou, olha, eu não aguento mais isso. A minha esposa chega para mim e fala, por que eu não saio disso tudo? Eu falei, olha, eu vou te dar um conselho. Cumpre o seu dever. Ele falou, eu estou aqui por causa da minha profissão, eu sou pago para fazer isso. Trabalhava na área de filmagens para uma determinada televisão. Eu sou pago para fazer isso. Eu disse assim para ele, falei, olha, termine esse seu trabalho, seja um bom profissional, termine o que você tem que fazer, volta, conversa com a sua esposa, peça demissão e vai trabalhar para alguma coisa que você acha que realmente vale a pena. Vai fazer um trabalho justo e correto. Porque, sinceramente, eu não conseguiria ser honesto comigo mesmo e com Deus fazendo e apoiando coisas erradas. Cristão não é assim. Cristão paga o preço de uma vida correta. Ele falou, eu vou seguir isso. Então, meu irmão, você seria capaz de ganhar menos para ser correto? Você seria capaz de perder o seu emprego só porque você assume que você é comprometido com a verdade do Evangelho? Eu tinha 15 anos de idade quando, no banco onde eu trabalhava, me pediram para contar uma mentira. Foi o meu chefe que pediu para contar uma mentira, por causa de um erro dele. Vai lá e fala que você foi no departamento pessoal assinar uns negócios, porque eu era o boy, e ele tinha que me mandar para um outro departamento, não mandou, o pessoal reclamou com ele. Eu falei, não, eu não posso fazer isso é mentira. Ele falou, não, mas eu estou te mandando. Eu falei, mas alguém maior do que você falou para eu não mentir, eu sou cristão, eu sigo a Deus, e Deus fala que não devo mentir, eu não vou mentir. Ele falou, você sabe que eu posso te mandar embora? Eu falei, nenhum problema, mas mentir, eu não vou. Eu não fui mandado embora. Ao contrário, fui para um outro lugar e fui promovido até mais rápido, mas não menti. Um menino de 15 anos de idade, mas que decidiu falar a verdade. Eu estou te perguntando, você é mesmo cristão ou você simplesmente é uma pessoa assim que, não, é legal ir na igreja, eu gosto lá da Carisma, sabe, é divertido, a gente ri, é legal. É isso que é cristianismo para você? Ou é ter um caráter aberto para ser mudado por Deus, seguir a Jesus, assumir o seu cristianismo? Eu gosto da fé dos antigos, sabe? Aqueles que dizem assim, eu não abandono Jesus por nada.
Eu gosto da fé, daquelas histórias que a gente ouve da igreja debaixo de perseguição. Nega Jesus ou morre? Morro. Mas negar Jesus eu não nego. Querido, eu preciso te lembrar de uma coisa. Se você foi batizado, você morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. Deus já está trabalhando na sua vida e o seu modo de falar, assim como de Pedro, vai te denunciar. Teu modo de falar te denuncia. E aí, o que acontece? E aí, meu irmão, que não dá para fugir. Seguir Jesus é caminho sem retorno. Ele falou, quem pega a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Em outras palavras, assumiu com Jesus, meu irmão, vá até o fim. Vá até as últimas consequências. Isso é fé. Isso é fé. Não abandonar Jesus por nada, não negar Jesus por nada, não ceder por causa de dinheiro, não ceder por causa de oportunidades. Mantenha a sua fé. Falaram de Pedro. Pedro, tua linguagem é a linguagem de quem anda com Jesus. Sabe o que Pedro fez? Soltou uns palavrões para o pessoal, para tentar despistar. Eu acho que mandou o pessoal para aquele lugar. Vai para aquele lugar. É isso mesmo que Pedro fez. Assim como um monte de cristão também aí, meia boca, que para parecer que é da turminha, né, fala uns palavrões, né, conta coisa indecente, só para, né, todo mundo fala, né, e aí? Está na hora de você mudar, está na hora, igual minha avó falava, vai lavar a boca. Muda isso em você, seja cristão assumido. Acontece que a hora que Pedro faz isso, o galo cantou. Pedro, eu acho que a partir daí ficou com a síndrome do canto do galo. Era o galo cantar, ele tremia. Não é? Mas cá entre nós, pensa aí você, o que isso não deve ter soado na mente do Pedro? Cada vez que o galo cantava, soava assim para ele, você foi desqualificado. Você era o cara, agora não é mais. Está fora, seu tempo acabou, tchau. Diz o texto, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Acontece que Deus não desistiu de Pedro, né? Vem a restauração na vida de Pedro. Vou te citar aqui 3 textos bíblicos. Um está em Marcos 16, 7, quando as mulheres veem que Jesus ressuscitou. E aí Jesus chega para elas e fala, olha, eu vou para Galileia, vai lá e fala para os discípulos me encontrarem lá no lugar. Mas Jesus não falou só isso, Jesus falou assim, vai lá e fala para os discípulos e para Pedro, que eu estou indo para tal lugar. Interessante isso. Porque se elas chegassem lá e falassem, gente, Jesus ressuscitou, ele vai estar em tal lugar, falou para os discípulos todos irem encontrá-lo. Pedro ia falar, valeu galera, beleza, tchau, é com vocês, porque eu não sou mais. Não, Pedro, ele falou, os discípulos e Pedro, ele mandou chamar você por nome. Você imagina Pedro naquela situação dele, que fala, pô, eu errei, que mancada. Ele fala, não, peraí, ele falou meu nome? Falou. Pedro foi. Numa das conversas de Jesus com Pedro, lá em João 21, de 15 a 17, Jesus chega assim e destaca Pedro dos outros. Falou, Pedrão, vem comigo aqui, conversar um pouquinho. E Pedro talvez estivesse esperando assim, Jesus falar um monte para ele, né? Ah, você falou isso, né? Você me negou, tal. Jesus chega assim para o Pedro e fala, Pedro, você me ama? Aí o Pedro pega e responde assim para Jesus, Jesus, é claro, eu gosto do Senhor. Jesus continua a conversa ali com ele e tal. Mas adiante Jesus fala, Pedro, você me ama? Claro, Jesus, eu gosto do Senhor. Ele achando que está passando batido, né? Que está assim, falando, eu estou sendo honesto, mas Jesus não percebeu. Na terceira ele percebeu que Jesus tinha percebido sim. Jesus chegou assim para Pedro e falou, Pedro, você gosta de mim? Pedro percebeu que Jesus desceu o nível da exigência. E Pedro é sincero, falou, o senhor sabe de todas as coisas. O senhor sabe que eu gosto do senhor. O que ele quis dizer? Eu não posso dizer que eu te amo, eu te neguei. Mas é interessante que Jesus chega para Pedro e fala, eu estou te chamando para pastorear esse meu rebanho aqui. Você vai ser pastor deles no meu lugar, vai cuidar deles por mim. É como se Jesus dissesse assim, Pedro, eu sei que seu amor por mim é fraco, mas você é um cara sincero. É interessante isso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sei que você erra de vez em quando, mas se você é sincero, é como Jesus dissesse assim, eu gosto de gente sincera. Eu gosto de gente sincera. Pedro mudou. E como mudou?
Pouco tempo depois, você já vê Pedro, lá em Atos 5, 29, enfrentando, quando chegaram assim, falando, nós te falamos para você não mais pregar nesse nome de Jesus. Ele falou, mas ele mandou eu pregar. E aí ele falou, julguem vocês. Diz assim, Atos 5, 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro falou, eu não vou mais pela conversa dos outros, não. Agora o que Deus me falou, eu faço. Era outro homem. Agora era um homem seguro do que cria e em quem cria. Teve o seu caráter mudado. Será que esse é o seu caso? Será que você não precisa hoje decidir mudar isso? Falar, Deus, trabalha isso na minha vida, eu quero ser uma pessoa firme com o Senhor? Último, Paulo. Paulo, grande Paulo, apóstolo. Muito bem, não foi assim que ele começou. Na nossa Bíblia o chama de Saulo de Tarso. Saulo, na verdade, é Saul. Saul, Paulo era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel, que era Saul. O cara tinha nome de rei, da mesma tribo desse rei. Paulo era orgulhoso, prepotente, soberbo, cheio de autoadmiração, narciso, arrogante, e era um comandante de tropas. Lá em Atos 9, versículo 1 e 2, vai contando que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Pegou cartas nas sinagogas de Damasco, de maneira que se ele encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, que seguissem a Jesus, ele ia levar preso para Jerusalém. Ele mandava e desmandava, e todo mundo tinha medo do cara. E ele era de ficar botando medo mesmo nas pessoas. O que aconteceu? No caminho tem uma experiência e Jesus se revela para ele. Quando Jesus se revela para ele, trabalha na vida dele, tem mais, muda o nome dele. De Saulo, ou seja, de Saul, do rei, mudou para Paulo, um trocadilho que significa o pequeno, o menorzinho de todos. Agora ele começou a ser provado em várias áreas da vida dele. Na vida espiritual, por exemplo, olha só, ele perseguia os cristãos e agora estava pregando aquilo que antes ele perseguia. Na própria vida física, ele foi diversas vezes provado também. Logo na sua primeira experiência com Jesus, ele fica cego. E depois é curado. E aí começa a operar sinais e milagres, e gente é curada através do ministério de Paulo. Só que aí um dia ele é apedrejado pelos judeus, e algumas pedras pegaram bem na face, no seu rosto, deixaram marcas, não só marcas, problemas em sua visão, como ele escreve na carta aos Gálatas. E agora o cara não enxerga direito e não é curado. Operava milagre, mas ele mesmo doente. O caráter dele estava sendo provado. Eu acho um negócio estranho, gente, esse pessoal melindroso, que chega assim e fala, eu não vou mais servir a Deus. Mas por quê? Deus não curou a minha avó, eu orei tanto pela cura da minha avó, e Deus não curou, e a minha avó morreu. Tua avó tinha quantos anos? 96. Meu Deus. Deixa, tadinha. Já viveu, né? Mas, gente, tem outras situações que são mais difíceis. Tem criança que morre. Tem determinados acidentes que são traumáticos. E alguém fala, mas por que Deus não respondeu minha oração? Eu não sou Deus para te responder isso. Mas a minha pergunta é, você vai deixar de servi-lo porque você não entendeu? Só por causa disso? Paulo não culpou a Deus. Deus, como isso? Eu te sirvo como eu te sirvo, o Senhor me deixa aqui com vista ruim. Paulo não fez isso. Falou, não, eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito, não vai mudar nada no meu serviço para Ele. Tem gente que só serve a Deus quando tem dinheiro no bolso, né? Quando passa por aperto, abandona. Paulo foi provado também na própria vida moral dele, porque ele passou a ser difamado pelos judeus. Mentiras foram ditas a respeito dele. Ele era um homem digno, ele era um homem bem falado no meio dos judeus, agora era mal falado. Entenda bem, a conversão para Paulo não fez coisa boa para ele, não.
Então essa pregação que tem hoje, vem para Jesus, pare de sofrer. Paulo sofreu mais depois que veio para Jesus, gente. Vem para Jesus, sua vida vai mudar. A de Paulo, socialmente, mudou para pior. Mudou para melhor. É verdade, ele humanamente era rico. Assim, era um cara bem de vida, comandante de tropas, um cara de elite. Tinha o status do poder nas mãos dele. Agora, teve momentos que ele mesmo narrou, passou fome. E foi salvo pela oferta de alguns irmãos. Trabalhava pra caramba lá, fazendo tenda, serviço braçal. Um cara que antes só comandava. Alguns conjecturam até um outro detalhe. Isso aqui é só uma conjectura que eu vou te contar aqui. Há um determinado momento de uma narrativa de Paulo, onde dá a entender que ele era muito próximo dos poderes de decisão ali, do comando dos judeus. Esse poder de decisão era feito pelo Sinédrio. Para alguém ser membro do Sinédrio, somente, tanto que quando ele é levado diante do Sinédrio, ele tem direito à palavra. Uma pessoa, para ter direito à palavra no Sinédrio, somente se ele fosse participante do Sinédrio. E para ser participante do Sinédrio, só podia homens casados. E cadê a mulher de Paulo, que a gente não vê? E o tempo todo ele falando que está solteiro. Alguns então conjecturam que na sua conversão, até sua mulher o abandonou. E aí? Em 2 Timóteo 4,10, ele fala de um amigo que o abandonou, era um companheiro de ministério, um tal de Demas, abandonou Paulo, deixou ele lá. Na hora que ele mais precisava, estava preso e tudo mais, o Demas queimou o chão, falou, não, que isso aí não é para mim não, Paulo, dá licença, tchau. Enquanto você estava ali, legal, igreja de Éfeso crescendo, né, aquela coisa toda, todo mundo falando de você, eu estava junto, mas agora ser preso aqui em Roma, vai ser morto, eu vou fora antes que me peguem. Abandonou Paulo. Mas Paulo nunca mudou seu comportamento por causa disso. Na segunda carta aos Coríntios 12:15, ele fala assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Ele falou, olha, o meu chamado de Deus para servir pessoas, eu não vou abandonar, ainda que eu tiver que gastar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, até minha saúde, mas eu vou servir as pessoas, eu vou amar até o fim. Paulo se dá, se entrega, tem prazer de servir, não se importa em ser o menor. Agora, qual é o outro lado dessa moeda? O outro lado dessa moeda é que nós estamos citando um dos caras que mais marcaram a história do cristianismo em toda a sua história. O Novo Testamento, a maior parte dos livros do Novo Testamento que nós temos, foram escritos por esse cara, por esse Paulo. Talvez o cristianismo não seria o que é hoje, se não fosse a vida de Paulo. A expansão do cristianismo se deu por causa desse Paulo. E a influência dele é tão grande que você vê, no tempo de Paulo, nem se imaginava que existiam as Américas ainda. Então, falar para Paulo, lá naquele tempo, que lá na América, um continente que ele nem conhecia, um país chamado Brasil, uma cidade chamada Osasco, num domingo a gente ia estar falando dele, e a gente sendo abençoado com a vida dele, ele nem imaginava uma coisa dessa. 2000 anos depois, estamos falando do cara. Olha que homem brilhante que foi. E a vida dele influencia hoje muita gente. Meu irmão, eu quero terminar dizendo o seguinte para você, é como terminamos que conta. E eu queria que você pensasse sobre isso. Será que sua vida não pode ser maior do que ela é hoje? Se você tiver um bom caráter, se você for uma pessoa boa, se você se abrir para ser mudado por Deus das esquisitices da sua vida e da sua alma, e deixar Deus trabalhar a imagem de Jesus em você, o que vai acontecer é que a sua vida vai abençoar não só você, não só sua família, não só seus amigos, mas até no futuro, gente vai citar o seu exemplo como um exemplo a ser seguido. Você vai abençoar muita gente, se você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração e mudar essas coisas no seu caráter. Terminando, nós temos aqui 3 homens, 3 vidas mudadas. E eu pergunto, e a minha e a sua? Pode ser mudada também? Pode, pode. E aí eu pergunto isso para você. O que você precisa mudar? Eu tenho umas coisas para falar, mas vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Feche os teus olhos agora aqui comigo. Ora assim comigo agora. Fala, Senhor,
revela ao meu coração as coisas que eu preciso mudar. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fica assim. Se eu te falasse para você mudar 3 áreas da sua vida, quais seriam essas 3? Diminui agora. Uma área da sua vida para você mudar. Qual seria? O que é que você pode colocar hoje diante de Deus e pedir? Me mude, Senhor. Você, como eu já disse aqui na mensagem, você costuma ser maldoso nos seus comentários? Sua língua é venenosa. Quer pedir para Deus? Para Deus, me cura. Tira essa língua de cobra de mim, né? Venenosa. Como é que você é na sua fé? Você é um Maria vai com as outras? Você é chuchu que pega o sabor de onde você estiver? Está no meio de gente desbocada que fala palavrão, você fala também. Está no meio dos crentão aí, aleluia, né? Como é que você é? Está na hora de você ser uma pessoa de caráter firme. Quer chegar para Deus e falar: Deus, torna meu caráter um caráter firme. Você costuma ofender pessoas? Você fala palavras com duplo sentido de propósito? Você fala de alguém de propósito? Você menciona alguém naquela frase de propósito para você ofender alguém? É seu costume machucar, enfiar faca um pouquinho na barriga de alguém? Está na hora de você chegar para Deus e falar: Deus, me perdoa. Muda esse bicho ruim que eu estou sendo. Você espana quando você está debaixo de pressão. Você não sabe manter a sua fé. Você cede muito fácil. Pede para Deus para mudar isso em você. Por último, você é orgulhoso, orgulhosa, arrogante, gosta de se mostrar. Que tal chegar para Deus e falar: Deus, quero ser humilde como era Jesus. Eu te pergunto o que você precisa mudar, e hoje você vai entregar isso para o Senhor. Eu te dou mais alguns segundos agora é sua vez de fazer uma oração, e essa oração não é audível, não é para ninguém ouvir, é entre você e o seu Deus agora. Eu te convido a entregar uma área da sua vida para Deus nesse momento. Ora você nesse instante, por favor. Você que está orando, eu quero te dizer que Deus está ouvindo sua oração nesse momento. E quanto tempo Deus leva para mudar alguém? Pode mudar você agora. Pela fé. Você pode crer que a palavra de Deus que foi ministrada no teu coração hoje é poderosa para salvar a sua alma e mudar você. E eu convido você a essa mudança nesse momento, em nome de Jesus. Uma mudança radical na sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu convido você a acreditar que hoje vai ser um dia de mudança na sua vida. Porque quanto tempo Deus precisa para mudar alguém? É Deus. E se a sua oração foi sincera diante de Deus, Ele pode mudar você exatamente agora onde você está. Agora é hora de você assumir. Se você quiser, claro. Mas é mais para você isso do que para os outros. É mais para você assumir isso diante de Deus do que propriamente para as pessoas ao seu redor verem. Mas se você acredita que hoje Deus pode mudar a sua vida, e você sinceramente fez uma oração de entrega hoje para Deus, dizendo: Deus,
muda a minha vida, muda meu caráter. E eu não estou falando você que não é cristão, que está querendo se tornar cristão, estou falando você que é cristão.